nosso próximo tema são algumas orientações práticas que nós devemos cuidar. Tá? Nós falamos um pouco mais sobre a questão de relacionamento com as pessoas e algumas coisas mais práticas agora para vocês tomarem cuidado. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, porque são coisas simples, básicas, mas muitas vezes o conselheiro que é novato, que está iniciando, ele não tem essa percepção, que pode atrapalhar o aconselhamento se ele não tomar esses cuidados, ok? Então, um dos primeiros cuidados que nós devemos tomar é onde nós vamos aconselhar a pessoa. Qual é o local que nós vamos usar para conversar com essa pessoa? Então, assim, dentro da possibilidade, dentro daquilo que vocês têm de recursos, é óbvio, dentro da realidade da sua igreja, que te oferece ali, você deve procurar mais ou menos seguir esses critérios, ok, queridos? Amém? Então, o lugar tem que ser um local onde seja reservado. Né? Eu já vi situações de atender pessoas numa salinha que a parede é de papelão, que do outro lado dá para ouvir tudo. Então, assim, a questão do sigilo só funciona se realmente o ambiente proporcionar sigilo. Se você fica numa sala que é aberta, que de repente entra alguém, que sai, que de repente toca o telefone, ou a campainha toca, você está atendendo em casa, vem o filho, entra, atrapalha, e depois, né, nessa dinâmica ali, muito quebrada, muito truncada, muito interrompida, isso não vai dar um bom andamento para o seu aconselhamento, ok? Por quê? Porque você não está numa visita, não está recebendo uma visita, não está recebendo alguém social que você pode deixar a coisa mais tranquila. Você está abrindo espaço para a pessoa se abrir na área emocional, que a gente viu ontem. E para a pessoa sentir realmente a liberdade, a tranquilidade, a confiança, ela precisa perceber que aquele local dá bastante segurança para ela. Um local onde ninguém ouve, um local onde ninguém entra, onde não há interrupções, porque a pessoa vai ficar muito mais tranquila, ela vai se soltar com muito mais facilidade, tá? Então, assim, de preferência, você chega antes no local, você ore, busca a direção de Deus. Senhor, eu estou aqui, vou atender essa pessoa, que o Teu Espírito Santo esteja me dirigindo, me capacitando, trazendo à luz as coisas ocultas, revelando aquilo que eu não possa perceber, mas que Tu podes me trazer na mente. Tu podes estar abrindo o coração dessa pessoa para realmente ela falar as coisas verdadeiras, aquilo que é importante. Se coloca diante de Deus, né? O lado espiritual. Prepara o ambiente espiritual. Prepara o ambiente também físico, né? O ambiente físico precisa ser preparado. Chega, as cadeiras estão tudo bagunçadas para cima, está tudo sujo, tudo bagunçado, desarrumado, a pessoa chega, não sabe nem onde senta. Então, assim, a pessoa precisa chegar e perceber que aquele ambiente está sendo preparado para ela ter esse momento de comunhão com você e com Deus também, tá bom, queridos? Para dar mais liberdade, para se sentir mais tranquila, para ela conseguir soltar tudo aquilo que ela veio para falar com você, né? Eu já vi muitos casos, né? Já vi casos, na outra vez que eu estava fazendo um curso de aconselhamento, a outra pessoa falou assim, eu fui me aconselhar na casa da pastora, né? Que era uma pastora em outro lugar. Aí cheguei lá, ela estava fazendo a janta, aí o filho correndo, e o marido passando, e ela pode falar qual é o seu problema, né? Então, assim, o ambiente não era adequado para ela colocar aquela situação, né? Uma das orientações que a gente passa, de preferência, você não leve todas as pessoas que você vai aconselhar para sua casa. Ah, pastora, mas por que não vai levar tudo para sua casa? Se você tiver esse hábito de levar pessoas para aconselhar na sua casa, você vai tornar o seu lar um lar onde as pessoas vão trazer sempre problemas, né? Porque pessoas que buscam aconselhamento trazem problemas, e é essa a função do conselheiro, trabalhar os problemas, né? E quando se torna um hábito das pessoas trazerem os problemas na sua casa, as pessoas vão te procurar na sua casa para trazer os problemas. Isso significa que você vai trazer esses problemas para dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para todo mundo. Ela vai ter que conviver com isso. Por quê? Porque você vai ter que fechar aquela sala, a família vai ter que ficar quietinha, né? Porque você vai ter que ter um ambiente propício e tal. E você vai, muitas vezes, né, o que acontece é que a pessoa começa a se envolver com esses problemas de tal forma que dentro da casa ela começa a vivenciar os problemas, tá bom?
Então, se de preferência, se sua igreja tem uma salinha, tem um lugarzinho ali próprio para o atendimento, então vai naquela salinha. Irmã, eu queria na sua casa falar umas coisas. Mas vamos preparar aquele horário, não tem ninguém na igreja, né? Se, por exemplo, a salinha ela é um local que ainda vaza informações, né? O som sai. Vamos naquele horário, às 3 horas da tarde, na terça-feira, não tem ninguém lá na igreja, a gente senta naquela sala e você pode falar comigo, eu posso te aconselhar e te ajudar. Atendeu na igreja, ficou lá o problema na igreja. Quando você conversa com a irmã sobre o problema, a irmã pode até te visitar em casa, mas não para falar dos seus problemas e trazer e fazer aconselhamento. Amém? Porque senão, com o tempo, amados, o que vai acontecer? Com o tempo você vai começar a se desgastar. Tá? O processo de aconselhamento que a gente viu ontem é muito desgastante, é muito cansativo. É uma coisa que exige muito da pessoa. Então, com o passar do tempo, você tem de 1, 2, 3, 4, e você vai se desgastando. Daqui a pouco você também tem muitos problemas. Tá? Você começa a misturar as coisas, trazer para dentro de casa esses problemas. Amém? É uma orientação que eu deixo para vocês como um alerta, né? Nós falamos um pouquinho ontem sobre a questão de atender o sexo oposto. Né? Até na apostila está escrito assim: nunca atenda o sexo oposto sozinho. Né? Nunca atenda o sexo oposto. Se for atender, se for necessário, leve sua esposa ou leve seu marido junto. Tá? Se é aconselhamento de casal, se você vai aconselhar um casal, então a esposa que está com problema de dificuldade de relacionamento conjugal, o conselheiro não tem como trazer a esposa, pede para a pessoa trazer o seu cônjuge. Por quê, queridos? Porque nós devemos ter muita sabedoria, muita perspicácia, e nós devemos vigiar. Nós sabemos de muitos casos que acontecem em aconselhamento, que conselheiros e conselheiras se envolvem emocionalmente e muitas vezes até sexualmente. Também existe a questão do social, que seria a aparência do mal. Tá? E aí é uma questão da pessoa ter um discernimento de Deus e saber se colocar. Porque a pessoa pode se achar muito forte naquela área. Não, mas comigo não tem problema, comigo não tem problema. Mas os nossos corações, muitas vezes, nos enganam. Então, como que nós devemos fazer? Nós devemos evitar a aparência do mal, devemos vigiar e sempre atender em 3 pessoas, no caso, se for sexo oposto. Ok? Falei também da necessidade de ter conselheiros, né? Por isso que os pastores têm, de certa forma, aconselhado, né? Pessoas de outro sexo, mas de preferência que não seja assim, ok? É uma direção que a gente dá enquanto assim, nessa área de aconselhamento, né? Bom, além de você preparar todo o ambiente, você tem toda a parte espiritual já preparada, você orou, você intercedeu, você, enquanto conselheiro, vai precisar, nesse segundo momento, que você já recebeu a pessoa chegou, você já fez aquele rapport inicial, você já conversou um pouquinho com ele, né, com ela, para se sentir mais à vontade, se sentir mais tranquila. Aí, o que você vai fazer? Você vai procurar prestar atenção. Mas para você prestar atenção, o que acontece? Você precisa ter um preparo intelectual. Eu coloquei 3 pontos ali, né? O preparo intelectual, o físico e o mental. O que seria o preparo intelectual? Quando essa pessoa vier conversar com você, ai, pastor ou pastora, eu queria conversar com você sobre alguns problemas. Já antecipa um pouquinho, fala assim, sobre o que se trata? Pode me adiantar sobre o que se trata? O que você está passando? A pessoa depois do culto, naquela reunião informal, pode estar te falando já, olha, estou com alguma dificuldade sobre, e já relata um pouquinho sobre o assunto. Eu coloquei ali na apostila um exemplo. Por exemplo, a pessoa, olha, para o pastor ou para a pessoa que vai aconselhar ali, eu estou com muito medo, eu estou precisando dirigir, levar meus filhos para a escola, meu marido não tem mais como levar, eu tenho muito medo de dirigir, queria conversar sobre isso, sobre esses medos que eu tenho. Né? Então você pode ler um pouquinho sobre medo. Então já sabe que a dificuldade dela é o medo. Então você vai o quê? Vai lá na internet, vai naquele Google, que você sempre vai lá, nas pesquisas, lê um pouco sobre medo, entende um pouquinho sobre isso. Né? Ela tem medo de lugares, por exemplo, medo de lugares fechados, ultimamente estou sentindo uma agonia quando fecha as portas e tal. Você vai ler um pouquinho sobre claustrofobia.
Então, de repente, ela te dá uma dica, né? É um tema diferente, é uma coisa que você nunca tratou, você nunca atendeu uma pessoa assim e tal. Então você chega totalmente, né, desarmada. Então você pode já se preparar intelectualmente, conhecer um pouquinho sobre a situação, conhecer aquilo que você pode estar ajudando essa pessoa. Ok? Alguém queria falar alguma coisa? Hoje, pastor, a gente já vê muito comum isso aí, ó. Por exemplo, uma pessoa está em casa sozinha, né? Uma mulher, uma mãe, ó, vem aqui orar por mim. Porque uma coisa, não pode, isso aí, né? Então, por exemplo, o pastor está na igreja, até tem um telefone, ai, pastor, estou com uma dificuldade aqui, vem aqui orar por mim. De preferência, o pastor faz o seguinte, passa em casa ou pega a esposa, tá? Vai com alguém acompanhado, tá? Ou vai até com um ou dois irmãos, mas pessoas que não seja um grupo, de preferência. Tá? Seja um grupo de pessoas. Amém, pastor? Qualquer pessoa que seja membro da igreja pode ser conselheiro? A irmã perguntou, qualquer pessoa que é membro da igreja pode ser conselheiro? Na verdade, nós acreditamos, eu acredito, em chamados do Senhor, né? Então, assim, eu acho que Deus chama e capacita pessoas específicas para funções e ministérios específicos. Então, assim, para a área de aconselhamento também. A pessoa pode achar legal, pode achar muito bonito, mas ela não tem o chamado para ser conselheiro, né? Além do preparo, também assim a capacitação de Deus no mundo espiritual. Então, assim, a pessoa tem que ter certeza que é aquilo que Deus tem para a vida dela. Deus me chamou realmente para aconselhar. Então, como que ela vai saber que Deus chamou para aconselhar? Primeiro, pessoas vão começar a procurar ela para aconselhamento. Tem um reconhecimento. Ela passa uma certa confiança, as pessoas acreditam nela, ela é reconhecida como conselheira. Segundo, ela realmente ama aquilo lá, ela gosta de fazer, ela sente que a missão é ela realmente ajudar essas pessoas. Então Deus vai colocando no coração. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, e acho que ontem vieram mais, muitas delas não vão ser conselheiros, não é? Porque Deus não chamou todos para a mesma função, para o mesmo, né, ministério. Mas mesmo assim, né, eu sei que vocês estão sendo abençoados pela palavra, mas para exercer o ministério de aconselhamento, somente algumas pessoas que são chamadas. No mesmo assunto, né, pastor? Por exemplo, por causa que a gente vê certo ministério, eu praticamente não dou essa autorização do discípulo ir no hospital e orar sem estar preparado. Mas não, eu vou lá orar porque isso aí Certo. Aconselhar muito perigoso. Certo, o pastor está falando aqui um ponto, se você, assim, essa questão de ir no hospital, por exemplo, ser um conselheiro, ir lá fazer visitas no hospital e ajudar pessoas que estão internadas. Ele falou que ele não autoriza todos os membros a irem fazer esse tipo de visitação. A gente pode até abrir um espaço aqui sobre visitação hospitalar. Na nossa igreja, nós temos uma irmã que faz visitação hospitalar. Ela fez todo o curso de aconselhamento antes. Ela já realmente é uma pessoa ungida por Deus, ela gosta e tem paixão por aconselhamento, ela sempre aconselhou e ela fez um curso que o hospital lá proporcionou de capelania hospitalar. Por quê? Porque ser conselheiro e visitar um hospital é diferente do que você vai visitar uma pessoa ou você vai aconselhar, é diferente. No hospital existem algumas regrinhas. Existem alguns fundamentos básicos que tem que respeitar. E muitas vezes a pessoa que não sabe chega lá, começa a evangelizar falar de Jesus, ora alto. Então existem algumas coisas que não se pode fazer no hospital. Por isso é importante esse curso, essa capacitação. Para chegar lá no hospital e ser bênção. Ser bênção para aquele irmão que pediu oração, ser bênção também para a pessoa que não conhece o Evangelho. Para não escandalizar essa pessoa. Esses crentes vêm aqui só atrapalham, eu estou doente. Né? Muitas vezes o Evangelho cai no escândalo, por quê? Porque pessoas que não têm conhecimento, não têm capacidade, vão e fazem coisas erradas, né? E levam pessoas que não têm esse conhecimento da palavra de Deus a se afastarem mais ainda. Se afastam. Então, realmente, para fazer a visita hospitalar, o aconselhamento, nós vamos falar um pouquinho sobre morte, sobre luta, esse acompanhamento, precisa de uma capacitação, precisa entender o que é doença, precisa entender o que é uma morte, precisa entender os processos do luto, da morte, tá? Que nós vamos ver as fases que a pessoa doente passa. Então, assim, ter boa vontade é legal, é bonito, né? Mas os ministérios, né, o
O plano de Deus, somente ele se realiza através daquilo que Deus tem para a sua vida. E os ministérios só são cumpridos com eficácia quando realmente Deus capacita, né? Não só pela vontade da gente, pela boa vontade. Bom, preparo físico. Atender em dias menos estressantes. Então, se você trabalhou o dia inteiro das 7 ou das 5 horas da manhã e foi até as 8 horas da noite e marcou o aconselhamento às 9 horas, uma pessoa que não tinha tempo. Chega no final do dia, você está estourado, você está cansado, a pessoa começa a falar, a sua mente vaga, você não consegue prestar atenção. Então, escolher os dias que você não tem tantas atividades, o dia que você está mais tranquilo, os seus dias de folga, na verdade, tá? Você vai dedicar ao Senhor nessa área do aconselhamento. Porque você vai estar mais descansado, você tem mais potencial para fazer um bom aconselhamento. Ok? E preparo mental, um mau ouvinte será provavelmente um péssimo falante. Uma das coisas que eu já falei e gostaria de frisar é que no aconselhamento nós devemos ouvir e ouvir. E às vezes tem pessoas que gostam muito de falar, vocês já perceberam? Que normalmente as pessoas que gostam muito de falar não gostam de ouvir? Normalmente, estou falando, né? Normalmente. Aquelas pessoas que são muito falantes, elas não conseguem parar para ouvir. Você tem que pedir quase a palavra, né? Para falar. Você fala uma frase, daqui a pouco ela já está te aglutinando falando. Se você é um conselheiro que fala muito, Deus vai ter que tratar muito da sua vida. Para você aprender a ouvir. Porque quando você ouve a pessoa, você entende a pessoa. E é nas palavras que as pessoas vão falando que você vai compreendendo a pessoa. E você não chega a deduções antecipadas. Já aconteceu com vocês assim, por exemplo, você está falando alguma coisa, a pessoa já interrompeu e respondeu alguma coisa totalmente diferente? Não era aquilo que você estava falando, nem aquilo que você estava perguntando, a pessoa já responde achando que era aquilo que você ia falar? Achando que era aquilo que você estava vendo. Já aconteceu com alguém, hein? Ou só comigo que aconteceu? Por quê? O que aconteceu com essa pessoa que respondeu errado? Não estava ouvindo. Não estava ouvindo. Ou melhor, ela ouviu um pedacinho e pensou e continuou o pensamento dela em outro final, ela deduziu, ela supôs que a pessoa ia falar aquilo e já respondeu antecipado. E o conselheiro, em hipótese alguma, pode fazer esse tipo de coisa. Ele tem que escutar e reforçar para ver se é aquilo mesmo. Porque a comunicação, nós temos muita dificuldade na comunicação, né? Porque às vezes você fala uma coisa, você quer dizer uma coisa, e o outro escuta e entende diferente, não é? Então por isso você tem que escutar 1, 2, 3, 4, 5, para ter certeza que a pessoa está falando aquilo que você está entendendo. Porque às vezes você está entendendo totalmente diferente. Então você vai orientar, você vai conversar dentro daquilo que você entendeu da pessoa e não é aquilo que ela estava querendo dizer, tá? Então por isso que essa questão de ouvir é muito importante. Se você tem uma mente muito agitada, se você é uma pessoa hiperativa, você vai ter muita dificuldade de ser conselheiro. Sabe aquelas pessoas muito hiperativas? Que não conseguem parar? Essas pessoas têm muita dificuldade de parar, escutar e centrar e focar. Porque elas têm dificuldade de atenção, de concentração específico, você não vai conseguir chegar até o fim do pensamento da pessoa. Se você não chega até o fim do pensamento, aí você vai realmente, não vai ter sucesso no seu aconselhamento. Amém? Alguém queria falar alguma coisa sobre prestar atenção aqui? Está claro? Uma coisa importante da você vai aconselhar, quem tem que ouvir, né? Porque às vezes o cara tem que falar primeiro, sem ouvir. Justamente, é isso mesmo. O pastor falou assim, que o conselheiro muitas vezes ele ouve uma parte, já quer falar, já dá uma resposta, já dá solução antes de ouvir. Primeira coisa, o conselheiro nunca vai dar solução. Lembra que nós vimos ontem? O conselheiro ele não vai dar respostas. Não é ele que vai dar resposta. Ó, você tem que fazer isso. Porque você não está dando conselhos. O conselheiro não é aquele que dá conselhos, né? Porque é aquele ditado, né? Se o conselho fosse bom, a gente ia vender, né? E você dá conselho, e quando você dá conselho, resolve? Não resolve, a pessoa normalmente não faz aquilo que você fala.
né? Ela nunca faz aquilo que você fala. Então o conselho não resolve. Então o aconselhamento não é dar conselho. É você levar a pessoa a perceber o que é realmente bom para ela, agradável, né? Socialmente, que a gente falou, precisa ter um bom relacionamento com as pessoas, com ela mesma e com Deus. Levar a pessoa à maturidade, levar a pessoa ela mesma a reconhecer o que é melhor para ela. Naquela área ela não cresceu ainda, mas o que ela precisa fazer para crescer? Ela mesma perceber, ela se conhecer, né? Quando você está ouvindo a pessoa, você vai o quê? Você vai ouvir e você não vai aceitar aquilo que a pessoa fala. Você vai avaliar, você vai analisar tudo aquilo que a pessoa está falando. O que ela está falando? Será que realmente está dizendo aquilo? Será que ela está dizendo? O que ela quer dizer com aquelas palavras? Será que realmente é essa mensagem que ela está querendo dizer? Ou existe algum outro significado por trás daquilo que ela está dizendo? Lembra que nós falamos que às vezes as pessoas, elas falam mais com o corpo, né? Com a postura, com a voz. Aí a pessoa chega na sua sala de atendimento, e aí, Ivan, tudo bem? Aí ela fala, ela senta, ela chega muito cabisbaixa, quieta, né? Ela vai para o canto, para a cadeira, se aconchega, ela se encolhe, né? Vou até fazer para vocês como eu fiz ontem. Aí ela chega, ela senta, né? E ela fala assim, e ela está toda assim, a perna cruzada, que nós falamos, a pessoa com a perna cruzada se fecha, ela está fechada, ela não se abriu ainda, tudo bem, ela fala assim, tudo bem. As palavras falam o quê? As palavras falam que ela está tudo bem, né? A frase que ela usou tem um significado positivo, tudo bem. Mas a postura de corpo demonstra que não está nada bem, que está péssimo. Não é verdade? E o que você vai fazer a leitura? No tudo bem ou naquilo que ela está demonstrando no corpo dela? É que não está nada bem. Então você pode até falar assim, a irmã comentou que está tudo bem, mas me parece que não está muito bem assim. Parece que você está um pouco triste ou preocupada, aquilo que você sentir no momento. Parece que você está tensa, né? Você coloca o sentimento, o que ela está trazendo para você naquele momento. Parece que está desanimada. E aí você usa um gancho naquelas falas soltas que a gente faz e ela vai começar a falar. Tá? Então assim, prestar bastante atenção na maneira como que ela está reagindo. Ou ela começa, por exemplo, contar a história. Como que é o relacionamento do seu esposo com você? Bem tranquilo, mas quando ela começa a falar sobre o esposo, ela altera a voz e você sente que existe uma certa ira, uma certa revolta, né, quando ela conta as coisas. Então você percebe que não está nada bem. E realmente essa avaliação que você tem que ir analisando e você vai passando para ela a informação que ela te passa. Parece que quando você fala sobre esse relacionamento com seu esposo, você guarda uma certa mágoa, um certo rancor, uma certa raiva, né? Você mexeu com o sentimento de novo. Ela trouxe o quê? Ela trouxe o fato. Aí você fala o que ela está sentindo. Aí ela vai começar a explorar em cima daquilo que ela está sentindo. Tá? Então isso é muito importante, você avaliar aquele conteúdo que ela está trazendo, aquela história que ela está trazendo. Não só, conhece a história, né? Começo, meio e fim, como se fosse uma novela. Mas o que ela está sentindo? Qual a reação que ela está tendo diante desse fato? Controlar as emoções. Uma das coisas muito difíceis que a gente precisa fazer é controlar as nossas emoções. Quando ela, por exemplo, a pessoa contar um caso que seja absurdo, né? Ela conta, depois de muito tempo ela chega para você, ela começa a expor uma situação muito íntima dela. Certo dia, ou conta um fato que aconteceu no passado, alguma coisa, e você acha que aquilo é um absurdo. Você demonstrar susto, ou demonstrar raiva. Ela faz uma coisa para você, ou fala alguma coisa, né? Ou o conselheiro fala alguma coisa que você se sente magoada, e você demonstra isso, né? Então não.
Aquela pessoa, ela está ali, ela está trazendo as emoções dela, é importante ela colocar para fora aquilo que ela está sentindo, porque a partir do momento que ela coloca, ela vai sendo curada, vai sendo tratada pelo Espírito Santo, e Deus vai curando a vida dela. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. Uma certa fase da minha vida, eu atendi pessoas na igreja como psicóloga mesmo, né? Assim, e vinham pessoas de fora, e veio uma pessoa que era de fora da igreja, enfim. E essa pessoa estava em depressão, né? Estava em depressão e buscou ajuda, e a gente atendia pessoas que não eram evangélicas. Eu li a palavra com ele, e eu nem me recordo mais, né, o que foi feito na época, né? Mas assim, procurei ajudá-lo, né, com tudo aquilo que a gente estava estudando aqui. Depois passou um certo tempo, o que aconteceu? Essa pessoa encontrou com o pastor, dono de um restaurante, agora lá em Jaraguá do Sul, falou assim: olha, graças a Deus aquele atendimento foi uma bênção para mim, eu estava pensando em me matar, me suicidar, e realmente eu fui curado, fui tratado por Deus, e Deus me ajudou, e eu saí daquela depressão e nunca mais tive aquela depressão. Então, queridos, a missão do aconselhamento, do conselheiro, é uma bênção, é uma missão árdua, é difícil, mas quando você vê o fruto depois, que realmente Deus usou a tua vida para você ser bênção para outra vida, você pensa: que bom que eu pude contribuir um pouco com essa pessoa, né? Que bom que eu pude ajudar essa pessoa a vencer essa área que ela não conseguia, mas ela conseguiu através de Deus, através da minha vida. Então, assim, quando você estiver atendendo, muitas vezes você pode desanimar, você pode achar assim: não está valendo a pena, eu acho que eu não vou mais me envolver com essa pessoa. Mas você não pode desanimar, você não pode desistir. Essa pessoa, se ela te procura, ela precisa muito de você. Então as suas emoções precisam realmente estar no controle de Deus. Amém? Resistir às distrações e não fazer pergunta em demasia, como nós falamos, como interrogatório, ficar perguntando, a pessoa se sente, né, como se fosse intimidada, como se fosse um paredão ali, aquelas perguntas contínuas. Alguma pergunta? Não? Nesse caso, pastor, o exemplo que aconteceu comigo, né? Sim. Eu chamei uma pessoa para lá para a igreja, que eu fui adequado, né? Conversar com ela às 6 horas, marquei o horário e tudo, né? A pessoa se afasta e não aceita. E aí, o quê? O pastor colocou uma outra situação: a pessoa não te procurou, mas assim, você é amigo, você percebeu, você é um pastor, você é um líder, você percebe que a pessoa está com uma certa dificuldade, um certo problema, e você procura essa pessoa. Aí essa pessoa se afasta e fala: não quero conversar. É mais ou menos isso, né, pastor? Se você estiver nessa situação que você procura a pessoa e a pessoa se afasta, não tem como você forçar a pessoa a vir até você. A minha orientação que eu posso dar nesse sentido, assim, é que você respeite essa pessoa até o momento que ela perceba que ela precisa de ajuda. Se ela está se afastando, ou é porque ela tem muita resistência, que a gente vai ver um pouquinho, que a gente falou ontem, ou porque realmente ela está com medo daquela pessoa, ou porque ela não se sente à vontade, existe alguma coisa que está afastando. Ou é o próprio pecado, né? Porque o pecado muitas vezes afasta, né, as pessoas, porque elas se sentem intimidadas, né? Quando elas estão numa situação complicada, espiritualmente falando, elas não querem ser confrontadas. Então, qual a nossa função? Enquanto pessoa que está vendo a dificuldade, não, só orar. Só pedir que o Espírito Santo haja naquela vida, né? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo que vai trazer na mente da pessoa e no coração a necessidade. E a gente sabe que a gente tem um Deus vivo e tremendo, e às vezes Deus traça caminhos bem tortuosos para a pessoa chegar à conclusão de que precisa de ajuda, não é? Aquele ditado: quando vem por amor, vem pela dor, né? Então só orar. Porque não adianta a gente forçar, a gente vai uma vez, tenta por bem, vai 2 vezes. Vê que a pessoa não quer mesmo, ela fechou a porta, vamos respeitar, né? Porque às vezes quanto mais insistir, mais vai afastar a pessoa de você. Amém? Mais alguma dúvida? Sim, se você
comentar alguma coisa sobre a situação e ela se calar, provavelmente você vai dar um tempo, vai dar um espaço, deixa o silêncio e começa por outro lado, né? Me fala um pouquinho sobre a sua família, ou me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? Isso, porque talvez ela não queira falar ainda sobre esse sentimento, tá? Ou pode ser que você fez uma colocação errada, né? Enquanto conselheira, ela não está triste, ela está com raiva, né? Ou ela está revoltada, né? Parece que você está triste, não, mas você fez uma leitura dentro do seu entendimento, parecia que estava triste, mas não é isso que ela está sentindo. Então você falou uma coisa, ela não vai dar uma resposta para você. Então pode ser que seja isso. Então você vai para outra. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Fazer a leitura. Eu falei a mensagem muitas vezes para chegar à conclusão, tá? Então a gente tem que sempre estar na direção do Espírito Santo, né? Porque é aquele que conhece todas as coisas. Cuidar, amados, com a manipulação, né? Porque a manipulação é uma das coisas que muitas vezes os aconselhados fazem com os conselheiros. O que é manipular? Eu pus até um desenho ali, né? O que é manipular? O que significa a palavra manipular? Vamos dar os dicionários aí. Vocês entendem? Por manipular. Pode falar, gente, bem simplesinho, algumas palavras. Enganar. Oi? Enganar. Enganar. O que mais? Quem gostaria de falar outras? Induzir uma pessoa. Como? Induzir Induzir a pessoa. a pessoa. Como? Dominar. É mais ou menos assim com esse desenho, né? Tipo um fantoche. Você que está controlando, né? Você que está dominando, você que está dando as diretrizes, né? Então, assim, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas emoções, porque aos poucos a gente pode se envolver com a pessoa e deixar que ela nos manipule, né? E quando nós deixamos que ela nos manipule, nos controle, vai significar que o quê? Que nós não estamos indo no foco do problema. Nós falamos um pouquinho ontem sobre aquela pessoa que ela é bem, se faz de coitadinha, lembra? Se faz de vítima. Então vai despertar o sentimento do conselheiro de quê? Da mamãezona, do papaizão, né? Que vai aconchegar, que vai cuidar. Mas essa pessoa sempre tem essa postura de coitado. Ele é o coitado da família, ele é o coitado do trabalho, ele é o coitado dos colegas, ele é a vítima. Então ele vai o quê? Transferir isso para o aconselhamento. Ele também é um coitadinho ali dentro, junto com o conselheiro. E ele precisa ser cuidado, não, ele precisa amadurecer, ele precisa se tornar um indivíduo, uma pessoa que tem capacidade e potencial de enfrentar suas dificuldades e seus problemas. É essa a função do conselheiro, né? Ou, por exemplo, a pessoa que você aconselha é uma pessoa folgada. Conhece alguma pessoa folgada na vida? Quem já conhece ou conheceu uma pessoa folgada? Levanta a mão. Nossa, tem gente que nunca conheceu, olha só. Quem que é o folgado? Quem é a pessoa folgada? Não faz? É o crente de carrinho de mão. É o quê? Crente de carrinho de mão. Gente de carrinho de mão? É? Façam por ela. Isso, quer que as pessoas façam por ela, né? Ela se acomoda, né? E a carruagem corre e no fim, né? Deixa que os outros fazem. E os outros fazem? Fazem. Não é verdade? Na família, ele se enrola tudo, não faz nada e os outros fazem, né? No trabalho, ele se enrola tudo, sobra para os colegas de trabalho, os outros fazem, né? Quando ele vai para o aconselhamento, o que acontece? Ele também vai se folgar e vai querer que o conselheiro faça tudo. E ele não vai querer fazer nada. Ele vai também ser um folgado, né? Qual a função do conselheiro? Também fazer por ele? Não, hipótese alguma. Quebrar esse vínculo. Ele precisa crescer nessa área. Porque o conselheiro vai conversar, vai estar orientando, vai dando algumas dicas, né? Algumas sugestões, né? E volta ali, ele fez? Uma semana atendeu, volta semana que vem, ele fez alguma coisa? Ele não está trazendo problema para vocês, eu sou um folgado. O que ele vai trazer? Nossa, no trabalho, eu não tenho um bom relacionamento, as pessoas me discriminam, eu não sei porque o meu chefe me mandou embora, a minha mulher briga comigo, né? Os meus amigos também, eu faço amizade, não consigo ter amigos. Então esse é o discurso.
Mas no fundo, tudo isso acontece porque ele é o folgado. Né? E se ele é o folgado, ele tem que parar de ser um folgado, só que ninguém chega para ele. E muitas vezes quando chega e fala que ele é o folgado, ele acha que ele não é o folgado. Então a função do conselheiro ali é realmente não permitir que isso aconteça com o conselheiro. O que vai acontecer? Muitas vezes ele vai marcar 3 horas, ele chega às 3h45. Por quê? Ele é um folgado, ele acha que a pessoa tem que ficar esperando ele. Né? Ele vai marcar o dia para atendimento, o que vai acontecer? Não vai, nem liga para desmarcar. Por quê? Porque ele é um folgado. Então o conselheiro tem que fazer o quê? Tem que chamar e conversar com ele sobre isso. Sobre esses pontos. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre a resistência depois também. Tá? Porque ele, na verdade, provavelmente, ele traz isso desde a infância dele. Ele se acomodou. Aí você tem que conversar com ele sobre a infância, como que era a infância, como que era a mamãe, como era o papai, né? E muitas vezes ele foi criado, de certa forma assim, ou ele era um filho único, ele tinha tudo para ele. Então, ele cresceu dentro do ambiente que ele aprendeu a ser folgado. As pessoas permitiram que ele continuasse sendo folgado. Então a função de você enquanto cristã, enquanto conselheiro, é levar essa pessoa à maturidade, a crescer, a assumir suas responsabilidades. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. É um processo, né? Mas é um crescimento para nós chegarmos à estatura de Cristo. Esse irmão precisa crescer nessa área para ir atingindo a estatura de Cristo. Amém? Alguma dúvida? Então eu coloquei, proporciona espaço seguro, identificar o objetivo oculto, né? Controlar você, discernir artimanhas, procurar conscientizá-lo com cuidado. Então depois que você fez um vínculo muito forte com ele, que ele tem muita empatia com você, que ele te aceita enquanto conselheiro, né? Não vai falar isso no primeiro momento que ele é folgado, que ele vai embora e não volta mais. Ele vai falar que você é um péssimo conselheiro. Tá? Então depois de muito tempo, você vai entrar nesse assunto mesmo, mas de uma forma bem amorosa. Tá? Porque as pessoas, quando elas são confrontadas, nós não podemos trazer o nosso sentimento. Você é uma pessoa que não suporta pessoas folgadas. Quem não suporta pessoas folgadas, levanta a mão. Então, se você for atender um folgado, cuidado com seus sentimentos. Porque você não suporta a pessoa folgada. Então você pode, daqui a pouco você ficar meio nervoso com a pessoa que é folgada, meio irado com a pessoa que é folgada, um pouco, uma certa aversão até daquele aconselhado, né? Meu, mas esse irmão é muito folgado, né? E isso pode atrapalhar o aconselhamento, o processo que você está. Então você tem que separar, Senhor Deus, eu não quero trazer esse sentimento que eu tenho de aversão às pessoas folgadas, né? Para não atrapalhar, né, todo o processo que você está levando ao irmão de crescimento. Amém? Alguém queria falar alguma coisa? Conversando demais, né? Eu quero aprender. Não, a pessoa falou ontem, né? Tem pessoas assim, se afasta do rebanho, vai ficar isolado com a sua vida, não quer estar junto, sabe? Quem não quer estar junto, se acha sozinho, é difícil. Sim. Isso aí que eu tenho problema já. O pastor está falando que tem pessoas que muitas vezes se afastam do rebanho. O irmão fala assim no sentido assim, quando tem uma reunião ele fica sempre deslocado. Né? Então, essa pessoa que se afasta do rebanho e não tem esse bom relacionamento com o rebanho, pode ser N fatores, né, pastor? A gente pode, assim, de antemão, falar qual é o motivo. Assim, uma pessoa que tem, depois a gente vai ver um pouquinho sobre autoestima. Uma pessoa que tem baixa autoestima, normalmente tem dificuldade de se entrosar em grupos sociais. Então são pessoas que não gostam muito delas mesmas. Elas não se aceitam muito como elas são. Elas não se gostam. Elas normalmente se sentem um pouco inferior quando elas estão em grupo. Então a pessoa que tem autoestima baixa, normalmente ficam mais retraídas e ficam afastadas do grupo. Pode ser, tá? Uma das hipóteses. Pode ser que seja uma pessoa tímida, né? A pessoa é um pouco tímida, um pouco introvertida, ela não tem essa espontaneidade de falar, chegar, fazer amizade, então ela se retrai quando tem um grupo maior. Então, assim, os líderes, os pastores têm que fazer essa leitura e tentar abordar e ver qual seria o motivo dessas pessoas. Às vezes é uma timidez
tem que chegar junto, tem que chamar, tem que o grupinho se achegar a essa pessoa até ela adquirir uma certa segurança. Se a pessoa tem um problema de autoestima muito grave, muito profundo, ela precisa de um aconselhamento, precisa de um atendimento mesmo, para ela vencer essa área. Bom, pastor, pode ser vários motivos. Pode falar. Assim, ó, o folgado eu acho que é mais fácil da gente identificar. Mas no caso aquele ali, mas está pequena, né? Até porque tem o amor de Cristo, eu acho que é mais fácil de ser manipulado pela pessoa, pelo sentimento de coitadinho. Até a gente descobrir, chegar lá, leva um tempo. Leva um tempo, né, irmã? Sim. Escutaram o que a irmã está falando, né? Que identificar o folgado é mais fácil, mas identificar aquele que é coitadinho é mais difícil. Porque o coitadinho muitas vezes desperta essa questão do amor, né? Nas mulheres a maternidade, né? Nos homens aquela sensação de poder, né? Eu posso ser mais importante através dessa pessoa, né? Que é um coitadinho. Então assim, a gente tem que ter muita sabedoria. Com o passar do tempo, se você se torna um conselheiro que sempre está aconselhando, 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 você olha para a pessoa, nas primeiras vezes você já faz uma leitura, você já começa a ter a convivência com as diferenças de pessoas, de postura, né? Então ela vai amadurecendo nesse sentido. Porque às vezes eu acho que o coitadinho, ele quer não mudar, mas ele quer só uma pessoa para ouvir. Porque eu tive uma moça, 3 anos, foi nessa coisa e aconselhando e tal, e não. Aí teve uma hora assim que eu cheguei e disse assim, coloquei, né, disse assim, olha, eu não vou te ouvir mais. Não fala mais para mim dos seus problemas. Bem, e ela experimentou, então eu vou achar uma outra pessoa por isso. Sim. Porque na verdade a pessoa não quer mudar a situação, né? Então ela está no problema, mas ela quer manter o problema para continuar sendo a vítima, né? Porque ela se coloca numa situação de vítima, né? Tem muitas pessoas que não querem mudar. Lógico, a nossa função é tentar ajudar essa pessoa. Mas se ela não quiser sair dessa situação... Como entender a resistência? Tudo bem? Fechou aqui? Então, o que pode acontecer? Nesse caso, atendeu e de repente começa a surgir uma questão que a pessoa começa a apresentar as resistências, né? São situações que a pessoa não quer mudar, né? Não sente vontade de mudar, ela resiste mudar. Você está conversando, você está colocando, chega aquele ponto que ela percebe que tem algumas situações, mas ela não quer mudar. Então, na apostila, eu vou ler a definição sobre a resistência. Eu achei importante estar lendo para vocês um texto aqui na minha página 19, não sei, como lidar com a resistência no aconselhamento. Chara, não sei que ponto que é, não sei se está igual aqui, configuração da apostila. É o parágrafo 1 ali, ó, letra A. Como esta resistência pode ser entendida? Eu vou ler, né, bem pausadamente, para quem não tem o texto, ver se vocês conseguem reter o conteúdo. Resistência é o termo usado pela psicologia para descrever a recusa do aconselhado em reconhecer como tais os motivos inconscientes que passaram a agir voltados para a sua conduta e experiência. Normalmente, a resistência acontece quando o conselheiro quer impor à pessoa as suas interpretações pessoais, ou ela se manifesta quando o conselheiro quer prender o aconselhado a determinados padrões de valores. Além disso, resistência é demonstração de um sistema de valores que é lógico para a pessoa envolvida. Serve de garantia e preservação para o seu plano de vida neurótico. Isso significa que o aconselhado quer manter os seus padrões antigos e habituais. Ele prefere seu repertório de atitudes neuróticas a mudar de vida. Assim, a resistência é a justificação de seus motivos condutores. Por último, a resistência é uma autoproteção do aconselhado contra o reconhecimento dos seus problemas de inferioridade. Ele quer disfarçar fraquezas e deficiências, encobrir falhas e erros,
ele acaba por usar seus sentimentos de inferioridade para não ser exposto diante do aconselhador. Bem complexo, né? Mas acho que vocês pegaram mais ou menos uma ideia do que seria resistência. São os hábitos, são os padrões de vida que a pessoa tem, que ela não quer mudar. Mais ou menos o que a irmã falou, ela não quer mudar. Por quê? Ela formou como se fosse uma máscara, uma capa que protege toda a vida dela emocional. Ela se reporta nessa maneira de ser, nessa maneira de agir, para encobrir um sentimento de inferioridade. Mesmo aquelas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas metidas, conhece aquelas pessoas metidas? Aquelas pessoas que se acham o gás da coca, a última bolacha do pacote, sabe? Elas têm sentimento de inferioridade. Tá? Ah, eu não suporto aquela pessoa, ela se acha, né, a pessoa mais importante do mundo, tudo que ela fala, acho que ela fala que é o melhor, tudo que ela tem é o melhor, as coisas dela são o máximo. Mas por que ela precisa tanto realçar isso? Porque ela se sente inferior. Só que ela não percebe, ela tem um complexo de inferioridade dentro dela. Então essas pessoas que têm essas máscaras, elas tentam esconder alguma coisa. Então qual a função do conselheiro? Orar para Deus revelar. O que existe, esse sentimento de inferioridade dentro da pessoa? Ela precisa o quê? Ela precisa se sentir amada por Deus, precisa ser aconchegada, o amor de Deus precisa encharcar o coração dela e tirar esse sentimento de inferioridade. Aonde surgiu esse sentimento de inferioridade? Quando surgiu? Por que ela se sente inferior? Que ela precisa ter uma máscara? Por que ela precisa ser a vítima para se sentir protegida? Ela se sente menos do que as outras pessoas. Por quê? Isso o Espírito Santo vai trazendo à tona, tá, amados? Por isso que é muita oração no aconselhamento. Você deve orar pela pessoa, levar a pessoa amada. Agora nós vamos terminar o nosso aconselhamento. Em casa, eu gostaria que todos os dias você lesse esses textos da palavra e tirasse um tempo de oração sobre você mesmo. Levar a pessoa a amadurecer na fé e a buscar. Não adianta nós trazermos a pessoa, ela tem esse sentimento, eu oro e mando a pessoa embora. Ora, manda a pessoa embora, ela nunca vai se resolver, nunca vai ser resolvido esse problema. Ela mesma precisa buscar, ela mesma precisa encontrar com Deus verdadeiramente, para que Deus mostre para ela, essa máscara caia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém? Através da sua vida, sua vida vai ser usada para isso também. Tá? Levar a pessoa a buscar. Você já está enxergando. Se você tentar arrancar essa couraça, né, que seria essa proteção, se você tentar arrancar a força dessa couraça, ela pode, o quê? Se machucar. É uma proteção que ela tem. No mundo emocional a gente fala assim, sempre que nós tiramos alguma coisa, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. Na psicologia a gente fala, se a gente tira das pessoas alguma coisa, hábitos, qualquer coisa, qualquer tipo de emoção, tira uma raiva, tira uma coisa, você tem que colocar alguma coisa no lugar. A pessoa pode entrar num estado de doença mental se é só retirado aquilo que ela tem. Tá? Porque nós, enquanto seres humanos, somos muito complexos, precisamos ter uma estrutura. E é nessa estrutura que ela se importa. Se ela está se reportando nessa estrutura, ela precisa ter uma estrutura saudável para ser colocada no lugar. Então precisa ver aonde está a doença e o que vai ser colocado no lugar dessa doença dela. Deu para entender? Eu falei de uma forma geral, porque cada caso é um caso, né? O psicólogo Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killer, né? Janelas assassinas. Então ele fala na questão da substituição dessas janelas, desses pensamentos, dessas emoções, por outras compatíveis no mesmo campo, só que positivas. Sim. Seria mais ou menos isso. Isso, mais ou menos isso, justamente. Então, assim, o ser humano ele é composto por emoções, não somos emoções. Né? Então, se essas janelas, digamos, doentias são retiradas, alguma janela saudável tem que ser colocada no lugar. Porque senão vai ficar um oco, um vazio. Aí pode entrar uma doença, até mental. Né? Alguma colocação? Alguma dúvida? Então tá, vamos continuar aqui sobre resistência. Como que nós podemos perceber a resistência na pessoa? Como que ela se manifesta, né?
Então você começa a perceber que a pessoa muitas vezes ela quer continuar naquelas atitudes dela, você já conversou com ela, você já leu a Bíblia, falou o que Deus espera dela, ela continua no mesmo sentimento, né? Você pode até colocar, parece que você tem um sentimento de inferioridade, né? Até colocar se você percebe que ela se coloca assim, e ela continua da mesma forma. Ou ela pode, quando você coloca a sua posição ali, ela fala, não, mas eu não penso assim, eu penso diferente. Ela confronta você muitas vezes. Ou ela fala assim, não, mas o Espírito de Deus, quando a pessoa apela para o Espírito de Deus, aí você vai te desarmar, né? Porque quem que tem mais razão do que o Espírito de Deus? Às vezes ele pode usar essa estratégia também. Mas o Espírito de Deus me falou isso. Você está dando uma orientação, e a pessoa diz, não, mas o Espírito de Deus me falou isso. E você fala, meu, então será que eu estou errado? Mas muitas vezes ela não está ouvindo o Espírito de Deus, ela está falando que está ouvindo o Espírito de Deus, tá, queridos? Então você precisa ter muita comunhão com Deus para ter certeza, né? Mas o que mostra isso para você? Que ela está tendo uma resistência. Não precisa falar que não é o Espírito de Deus, você percebeu que não é o Espírito de Deus, mas você sabe que isso é uma maneira que ela está manifestando a resistência, porque ela não está querendo mudar o seu padrão de comportamento, né? Se o Espírito Santo ali, ela recorreu à autoridade máxima. Ou em relação ao próximo atendimento, começa a falhar, começa a chegar atrasado, desmarca, ela começa, quando você começa a realmente trazer coisas mais profundas, ela começa a querer, né, falhar com você, não ver mais. É uma resistência também, é uma das maneiras. Ou ela se cala, você coloca aquela situação, ela fica calada, não fala nada, fica quieta. Aí fica aconselhamento 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aí você fala de novo, fica quieto. O calar-se muitas vezes significa assim, não quero falar, vou me fechar, não vou falar mais nada para você, porque eu não estou concordando com você. Essa maneira que você está me colocando está errada, eu quero continuar do meu jeito. Ok? Lembrando que quando nós colocamos, na verdade, nós precisamos sempre nos reportar à palavra de Deus. O que a Bíblia, o que Deus espera dela, não o que nós esperamos, amém? Quais são as expectativas de Deus em relação a essa pessoa? Quais são os planos de Deus em relação a essa pessoa? Usa versículos bíblicos. Ou entre discussões, debates, né, ou autores, ela começa a falar sobre essas situações para ti. A resistência, o que é? Uma proteção do ego para encobrir falhas e erros ou para disfarçar fraquezas e deficiências. Então, se ela está resistindo, ela está escondendo alguma coisa. Tá? Coisas que ela não está querendo mostrar ou que foi revelada e ela não quer admitir ainda. Tá? Então, desistir dela agora? Não. Muitas vezes a gente tem que continuar. É nessa hora que você tem que ter mais calma, mais paciência, né? Pedir que o Espírito Santo flua no coração dessa pessoa para que ela se desarme, né? Para que ela se entregue a Deus realmente, para que Deus cure. Como que nós podemos entender essa resistência, né? Então, muitas vezes, o conselheiro pode se sentir rejeitado, a pessoa começa a fazer isso, você começa a se sentir melindrado, rejeitado, esse irmão não quer participar mais, tal. Então, esses sentimentos vão atrapalhar. Quando os discípulos têm padrões de conduta que não concordam, por exemplo, você dá uma direção, ele não faz, aí você se sente rejeitado, se sente magoado, enquanto conselheiro, se sente frustrado. Não, você não deve se sentir de forma alguma. O ministério de Deus, o Espírito Santo vai fazer obra, você está ali como canal, tá? Você deve só pedir, Senhor, me dê sabedoria, como agir diante disso. Nesse sentido, você deve estar bem distante do seu aconselhável. Por isso que eu falei que é difícil a gente aconselhar um parente. Porque o parente, você tem muitos laços afetivos, né? Você tem muitos laços afetivos que você começa a misturar as coisas, seu relacionamento familiar com o aconselhamento, relacionamento familiar com o aconselhamento. E às vezes o aconselhamento não vai para frente por causa disso, tá? Então, porque tem momentos que você tem que se distanciar, você não pode sentir nada em relação à pessoa. A pessoa está fazendo uma coisa que você não concorda, mas você não pode, você tem que manter a sua calma, a sua tranquilidade. E quando você tem muito afeto em relação à pessoa, uma relação muito estreita, você não consegue fazer isso, separar os sentimentos, tá? Ou você sente que ele não está tendo empatia com ele, porque ele não está fazendo, não, é só uma forma que ele está querendo manifestar que ele está precisando de ajuda, mas ele não está conseguindo, tá?
Ou a pessoa, muitas vezes, ela não muda, por quê? Porque ela tem medo. Ou ela tem concepções errôneas. Vou usar um exemplo. Eu conheci uma pessoa, anos atrás, né? Não foi aconselhamento, porque era uma pessoa que a gente conhecia, de uma outra igreja, que ela tomava banho de roupa. Interessante, né? Porque ela acreditava que era pecado tomar banho sem roupa. Estou usando um exemplo extremo. Então, às vezes, a proposta de uma mudança para a pessoa, ela tem um conceito, uma concepção errônea daquilo. Ela acha que é errado aquilo. Então, o que precisa ser restaurada essa concepção, esses conceitos que ela tem. Para essa pessoa era errado. Diante de Deus, ficar sem roupa era pecado, mesmo tomando banho. Então, a proposta de mudança, ou alguma mudança que a pessoa possa ter, ela pode sentir que ela está errando diante de Deus, errando diante da sociedade, diante do pai, diante da mãe. Eu não posso fazer isso. Amém? Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que nós podemos fazer um intervalo agora. Está na hora já, pastor? Né? Para vocês darem uma arejada, um cafezinho. O pastor Valmo vai falar alguma coisa? Pode ser mais 10 minutinhos? Então tá, vamos continuar. E como ele pode atacar, né? Resolver essa resistência, tá? A pessoa chegou, você fez todo o rapport, fez todo o atendimento, deu toda a continuidade, e daí o que aconteceu? Se você atacar frontalmente, você falar assim, ó, você está muito resistente, você não está querendo mudar, o que está acontecendo? Você for muito incisivo, muito diretivo, o que pode acontecer? Vai poder ferir essa pessoa. Ela vai se fechar, aí muitas vezes ela vai se calar, vai travar o aconselhamento, muitas vezes vai regredir. Então, ataque frontal não é viável. Você não pode confrontar diretivamente a pessoa, tá? A maneira mais eficaz que você deve atuar na hora do aconselhamento é levar a pessoa que você está aconselhando a experimentar, que eu coloquei aqui, o lado escuro da resistência. Tá? Então, se ela se cala, né, você vai falar sobre aquilo, o calar. O que significa o calar para ela? Tá? Isso quando você percebe que é resistência. Você tocou no assunto, ela se cala, ela se fecha, tá? O que está acontecendo? Parece que quando nós entramos nesse assunto, você tem uma certa resistência, você se calou. Postura de voz, tá, Márcio? O que aconteceu com você? Quando eu falei isso, você se calou? Perceberam? São as mesmas palavras. Então, postura de voz, de aconselhamento, vocês têm que ser muito perspicaz. Você pode, o que aconteceu, amado? Você se cala quando a gente toca nesse assunto. O que aconteceu? Você se cala quando a gente toca nesse assunto. Então, o sentimento que você passa na postura de voz é muito importante. Mas o que aconteceu? Eu só falei isso para o meu aconselhado. Perguntei só, mas qual foi a maneira como você falou? Tá? Então, você pode muitas vezes perguntar sobre isso, sobre esse lado escuro, entrar nessa questão. Parece que você está resistindo quando nós entramos nessa situação. Me fala um pouquinho sobre isso. E dá esse espaço para ela falar sobre a resistência. É importante você falar sobre a resistência de uma forma amorosa, de uma forma que ela se sinta amada, se sinta acolhida, não se sinta fragilizada, intimidada, confrontada, cobrada, para ela conseguir ter espaço de colocar os seus sentimentos. Muitas vezes esse tipo de resistência vai remeter a situações muito frustrantes no passado, a situações de traumas que ela teve em relação ao pai, mãe, amigos, namorado, em relação ao esposo, sentimentos de rejeição, coisas que ela teve que está com aquela máscara, está usando aquela máscara para encobrir a fragilidade que ela tem. E Deus quer restaurar a alma dessa pessoa. Deus quer trazer a restauração completa. Deus já salvou, já libertou, já mandou seu Filho Jesus derramar seu sangue para a salvação? Sim, mas Ele quer curar a alma, para que ele seja mais livre, mais espontâneo no reino de Deus, seja uma pessoa mais bem sucedida, digamos, não sucesso que o pessoal fala de dinheiro, mas sucesso no reino de Deus, seja uma pessoa mais produtiva, porque essas coisas travam as pessoas. Muitas vezes a gente vê pessoas que são travadas, que não conseguem desenvolver a sua vida de uma forma saudável, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na família, porque ela tem essas mazelas dentro dela. Por que algumas pessoas se sobressaem mais e outras não?
Por que algumas pessoas são mais bem-sucedidas, digamos assim, conseguem mais fazer, ser mais eficazes? Porque elas são mais resolvidas. As pessoas que guardam mais as coisas, que têm mais coisas menos resolvidas, mais mal resolvidas, são pessoas que não conseguem produzir muito. Amém? Falar sobre a resistência com o aconselhado e qual a sua responsabilidade diante de Deus. Sempre levar a pessoa a perceber que você tem uma responsabilidade diante de Deus pela vida da pessoa. Enquanto você estiver aconselhando a pessoa, você também é responsável pela vida dessa pessoa. Porque você é o conselheiro. Então colocar para ela, eu também sou responsável pela sua vida, amada. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para realmente te dar o suporte. Algumas coisas que eu te falo, que eu coloco, que eu consigo perceber em você, queria que você orasse contra isso. Se você fala, não aceitou, amada, vai para casa, ora sobre esse assunto. Eu percebo que você está apresentando uma certa resistência sobre isso. Ora para que o Espírito mostre no seu coração se realmente é isso. E coloca ela em oração, para que Deus quebre essas barreiras e tire essas couraças, né? Às vezes a pessoa o problema é tanto que ela, na mente dela é tão grande, que às vezes até se ela falar, ela começa a chorar, né? E aí a gente tem que deixar que chore bastante coisa, se ela desabafa. Justamente. Se ela não desabafar, a gente aconselhar ela e colocar nas mãos de Deus. Isso mesmo. Então ela colocou assim, às vezes a gente toca naquele assunto, ela não fala nada, ela se cala, abaixa a cabeça e começa a chorar. Chora, 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 chora. Nós, enquanto indivíduos, temos muita dificuldade, a gente vai falar um pouco sobre morte, com morte e choro. Não é verdade? Você vê uma pessoa chorar, precisa fazer alguma coisa para parar de chorar. Não, não precisa fazer nada, deixa ela chorar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, 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 até acabar a última lágrima. É o sentimento que ela está sentindo, às vezes ela precisa chorar naquela hora. Fique quieto, né? Às vezes a nossa ansiedade, enquanto conselheiro, a gente vai lá assim, abraça ela, não, nunca fale em aconselhamento, não fique triste, pelo amor de Deus. Essa é uma das palavras, não chores, pelo amor de Deus. Tá? Nunca você fale para ela não fazer algum tipo de sentimento quando você está aconselhando. Não fique com essa raiva no coração. Tá? Se ela está expressando uma raiva na hora, põe para fora a raiva agora. Assim. Depois que ela põe toda a raiva para fora, você vai conversar um pouquinho sobre a raiva. Aí você vai conversar com o choro. Parece que você ficou muito triste quando nós falamos desse assunto, depois que ela acaba de chorar. Tá? Porque o choro foi uma tristeza, né? Provavelmente. Me fala um pouquinho sobre essa tristeza. Aí ela vai falar assim, nossa, quando eu tocou isso, eu senti uma tristeza tão profunda, meu coração ficou assim amargurado, eu comecei a sentir aquele nó na garganta, porque eu comecei a pensar nisso, daí ela começa a falar de coisas que trouxeram esse choro. E é importante ela trazer, né? A gente fala, né, que Freud fala catarse, né? Isso que é catarse, trazer aquela emoção que ela teve naquele momento que ela passou, né? Que são experiências passadas, que a gente fala assim, de frustração, de angústia, de revolta, que foi engolida, que foi travada naquela época. E ela não conseguiu pôr para fora. E ela guarda aquele pecado no coração dela, né? De raiva, de revolta, de ira, de muitas coisas. E tá lá, né? E ela põe para fora, ela se sente aliviada. Aí você ora com ela depois de tudo isso, você ora, Senhor, cura, né? Restaura esse coração. E pode, aí se ela chorou, sim, aí é o caminho certinho para você trabalhar essa situação. Ela vai trazer um momento, né, que ela pensou na hora que ela estava chorando, o que ela pensou? Ela pensou isso. Então ela vai falar sobre tudo isso, vai trazer aquele fato, né, as pessoas, tudo, né? Como eu falei da outra vez, era o pai que espancava ela tinha muita raiva, tinha muita angústia, ou o marido, enfim, ou a pessoa foi abusada sexualmente. Aí você vai trabalhar aquelas emoções que ela teve em relação a essas pessoas. Ela tinha o que em relação ao pai? O que em relação ao abusador? O que ela sentiu? Como que ela se sentiu em relação a ela mesma? Né? Amém? Aí você vai trabalhar esses sentimentos. Alguém queria... Fala muito, né? Dentro dos bebês, cada tipo de choro remete a uma necessidade. E aí, geralmente as pessoas acham que a pessoa que chora, ela é frágil, ela é sensível ou até desequilibrada. Queria que a senhora só falasse assim, um pouco sobre o choro, ele pode ser de alegria, pode ser de raiva,
pode ser de Emoção. emoção, pode ser até poder estar sentindo a presença do Espírito. Sim. Então, não necessariamente a pessoa que chora, que eu sou bem chorona, bem emotiva, e às vezes parece que é mal interpretado pela Sim. gente que trata mal. Justamente. Provavelmente, assim, o que acontece quando a gente sente, quando percebe que a pessoa está chorando e tem aquela necessidade, parece que a pessoa precisa parar de chorar, porque enxerga o choro como uma coisa ruim, primeira coisa. Não enxerga o choro como uma coisa boa, porque, na verdade, o choro é o reflexo de uma emoção, né? Pode ser uma emoção de alegria. Quando você vai num casamento, por exemplo, esse casamento lindo, maravilhoso, né? As mulheres, né, principalmente, né? As mulheres muitas vezes se emocionam, choram, principalmente a noiva chora, o pai da noiva chora, a mãe da noiva chora. Então, é um sentimento de tristeza Não, de emoção. nessa situação? É um sentimento de tristeza no casamento? A princípio não. Não é um sentimento de tristeza, né? No velório, o choro. O choro o que é? O sentimento de quê? De tristeza, de perda, né? Então é totalmente diferente. E muitas vezes a gente enxerga o choro como se fosse um sentimento de velório, como perda, como algo frágil, a pessoa está indefesa. Então, assim, esse olhar do choro, nós, enquanto conselheiros, precisamos mudar. Né? O ser humano é composto de N sentimentos. Deus nos fez assim. Né? Nós temos amor, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos a ira, nós temos a raiva, nós temos o ódio. Enquanto somos humanos, não temos tudo isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. E todos os sentimentos são saudáveis à medida que a gente sabe trabalhar com ele. Tá? Quando nós sentimos a ira ou a raiva, no primeiro momento, é uma proteção. Tá? Quando você se ira com alguma coisa que acontece, é porque você não está aceitando aquilo. Tá? E muitas vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode aceitar mesmo. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente guarda a ira no coração, que, né, a palavra de Deus nos fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Irai-vos e não pequeis. Né? Então a ira demonstra o quê? Uma não aceitação. Então o que você deve fazer? Ir lá, é só um exemplo da ira que eu usei, diferente de tristeza, de choro, mas que você pode lidar bem, porque só mostrou o quê? Que não foi legal a situação. O que você deve fazer? Conversar com a pessoa, né? Tentar acertar e levar a situação de uma forma construtiva, amém, amados? Em todos os nossos sentimentos, a gente precisa ter essa percepção que nós somos seres humanos, enquanto cristãos, sempre vamos ter sentimentos. Às vezes nós nos endeusamos, achamos que não temos mais nada. Nós mantemos máscaras uns para os outros. E por isso nós adoecemos. Tá? Então ser transparente também é importante. Amém? Então eu coloquei aqui, ó, como o conselheiro pode lidar com a resistência? Orar e orar para que o Espírito Santo quebre as muralhas e correntes que prendem o nosso discípulo e abra os olhos da alma para enxergar aquilo que não quer ver. Tem discípulos que são mais tranquilos, que você fala, você vai conduzindo, como eles crescem, eles amadurecem, né? Mas tem situações que são mais dificultosas, né? Quem já faz parte dessa batalha de aconselhamento sabe, né? Então que Deus possa abençoar. Se a pessoa está sendo aconselhada, ela se irrita com o aconselhamento, ela de não aceitar a confrontação. E ela até fica brava e sai dali, brava com o conselheiro. Né? E isso pode acontecer. Veja um monte de coisa por cima do conselheiro que nem o cara está sentindo aquela rejeição de ser confrontada, né? Sim. A situação. E quem escolher, deixaria que ela vá embora, diria alguma coisa? Certo. Então a mãe colocou uma situação prática aqui, só para finalizar, a gente vai fazer intervalo. Você começa a colocar o assunto sobre a resistência, falar alguma situação, ela se revolta, ela se levanta, fala assim asperamente com o conselheiro, bate a porta e vai embora. É assim, né, irmã? Você, enquanto conselheiro, você permita que ela deixa ela ir. Ela extravasou o sentimento dela. Deixa passar um tempo, né? Porque veio aquele sentimento à tona dela. Provavelmente ou você tocou numa situação que é muito dificultosa para ela, ou você está simbolizando para ela uma pessoa do passado. Tá?
que ela não conseguiu colocar os sentimentos, ela está colocando os sentimentos de raiva para fora, né, que Freud fala, muitas vezes ela projeta no conselheiro, né, como terapeuta, digamos assim, relações do passado. Então você está sendo o pai dela, que ela está descarregando e tal, e quando o próximo atendimento, daí você liga, marca o atendimento, normal, como se nada tivesse acontecido. Amado, vamos marcar o nosso próximo atendimento. Quando chegar, você já entra nesse assunto, parece que você saiu daqui bem revoltada e tal. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre aquilo que você estava sentindo. E começa a conversar normalmente. Então, assim, o conselheiro tem que se policiar para ele não ficar com raiva da pessoa depois. Né? Revoltado também com a pessoa. Dá continuidade ao atendimento, se ela se dispuser a continuar. Fala muito, né? Dentro dos bebês, cada tipo de choro remete a uma necessidade. E aí, geralmente as pessoas acham que a pessoa que chora, ela é frágil, ela é sensível ou até desequilibrada. Queria que a senhora só falasse assim, um pouco sobre o choro. Ele pode ser de alegria, pode ser de raiva, pode ser de emoção, pode ser até de estar sentindo a presença do Espírito. Sim. Então, não necessariamente a pessoa que chora, que eu sou bem chorona, bem emotiva, e às vezes parece que é mal interpretado, então a gente que interpreta mal. Justamente. Provavelmente, assim, o que acontece quando a gente sente, quando percebe que a pessoa está chorando e tem aquela necessidade, parece que a pessoa precisa parar de chorar, porque enxerga o choro como uma coisa ruim, primeira coisa. Não enxerga o choro como uma coisa boa, porque, na verdade, o choro é o reflexo de uma emoção, né? Pode ser uma emoção de alegria. Quando você vai num casamento, por exemplo, assiste aquele casamento lindo, maravilhoso, né? As mulheres, né, principalmente, né? As mulheres muitas vezes se emocionam, choram, principalmente a noiva chora, o pai da noiva chora, a mãe da noiva chora e tal. É um sentimento de tristeza? Não, de emoção. Nessa situação? É um sentimento de tristeza no casamento? A princípio não. Não é um sentimento de tristeza, né? No velório, o choro. O choro o que é? O sentimento de quê? De tristeza, de perda, né? Então é totalmente diferente. E muitas vezes a gente enxerga o choro como se fosse um sentimento de velório, como perda, como algo frágil, a pessoa está indefesa. Então, assim, esse olhar do choro, nós, enquanto conselheiros, precisamos mudar. Né? O ser humano é composto de N sentimentos, e Deus nos fez assim. Né? Nós temos amor, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos a ira, nós temos a raiva, nós temos o ódio. Enquanto somos humanos, não temos tudo isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. E todos os sentimentos são saudáveis à medida que a gente sabe trabalhar com ele. Tá? Quando nós sentimos a ira ou a raiva, no primeiro momento, é uma proteção. Tá? Quando você se ira com alguma coisa que acontece, é porque você não está aceitando aquilo. Tá? E muitas vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode aceitar mesmo. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente guarda a ira no coração, que, né, a palavra de Deus nos fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Irai-vos e não pequeis. Né? Então a ira demonstra o quê? Uma não aceitação. Então o que você deve fazer? Ir lá, né? Só um exemplo da ira que eu usei, diferente de tristeza, de choro. Mas que você pode lidar bem com isso, só mostrou o quê? Que não foi legal a situação. O que você deve fazer é conversar com a pessoa, né? Tentar acertar e levar a situação de uma forma construtiva, né, amados? Em todos os nossos sentimentos, a gente precisa ter essa percepção que nós somos seres humanos, e enquanto cristãos sempre vamos ter sentimentos. Às vezes nós nos endeusamos, achamos que não temos mais nada. Nós mantemos máscaras uns para os outros. E por isso nós adoecemos. Tá? Então ser transparente também é importante. Amém? Então eu coloquei aqui, ó, como o conselheiro pode lidar com a resistência? Orar e orar para que o Espírito Santo quebre as muralhas e correntes que prendem o nosso discípulo e abra os olhos da alma para enxergar aquilo que não quer ver. Tem discípulos que são mais tranquilos, que você fala, você vai conduzindo, a pouco eles crescem, eles amadurecem, né? Mas tem situações que são mais dificultosas, né? Quem já faz parte dessa batalha de aconselhamento sabe, né? Então que Deus possa abençoar. Se a pessoa está sendo aconselhada, ela se irrita com o aconselhamento, de não aceitar a confrontação. E ela até
fica bravo e sai dali, bravo com o conselheiro, né? E diz Isso pode acontecer. Veja um monte de coisa por cima do conselheiro que nem o cara está sentindo aquela rejeição de ser confrontada, né? Sim. Com a situação. E o que a gente faria? Deixaria que ela vá embora, diria alguma coisa? Certo. Então a irmã colocou uma situação prática aqui, só para finalizar, daí a gente vai fazer intervalo. Você começa a colocar o assunto sobre resistência, falar alguma situação, ela se revolta, ela se levanta, fala assim asperamente com o conselheiro, bate a porta e vai embora. É assim, né, irmã? Você, enquanto conselheiro, você permite que ela deixa ela ir. Ela extravasou o sentimento dela. Deixa passar um tempo, né? Porque veio aquele sentimento à tona dela. Provavelmente ou você tocou numa situação que é muito dificultosa para ela, ou você está simbolizando para ela uma pessoa do passado, tá? Que ela não conseguiu colocar os sentimentos, ela está colocando os sentimentos de raiva para fora, né? Que nem Freud fala, muitas vezes ela projeta no conselheiro, né? Como terapeuta, digamos assim, relações do passado. Então você está sendo o pai dela, que ela está descarregando e tal. E quando o próximo atendimento, daí você liga, marca o atendimento, normal, como se nada tivesse acontecido. Amado, vamos marcar o nosso próximo atendimento. Quando chegar, você já entra nesse assunto. Parece que você saiu daqui bem revoltada e tal. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre aquilo que você estava sentindo. E começa a conversar normalmente. Então, assim, o conselheiro tem que se policiar para ele não ficar com raiva da pessoa depois. Né? Revoltado também com a pessoa. Dá continuidade ao atendimento. Se ela se dispuser a continuar. Amém? Bom, eu gostaria de encerrar aqui essa parte lendo aquele tópico, como concluir a sessão de aconselhamento. Quem tem a apostila, abre lá. Não sei se é ponto 9 para vocês. Como concluir a sessão de aconselhamento. Acharam? Quem tem a apostila? Começa assim, ó. No aconselhamento, tá bom, amados? Não estou falando discipulado. No aconselhamento, jamais pregue para o seu discípulo um sermão. E tome muito cuidado com os conselhos. A maioria das pessoas não os quer e prontamente os ignoram quando os ouvem, exceto se o seu discípulo pedir. Então ele queria um conselho, né? Ele vem bem claramente assim, a respeito de um assunto. Então você pode sugerir. Tá? Tem essas duas opções. Se você fizer isso, eu acredito que a consequência será essa, e isso será essa. Se eu estivesse no seu lugar, faria isso, aí você que vai escolher. Sempre você deixa a responsabilidade sobre o seu aconselhado, tá? Faça-o com muita sabedoria, não pensando no que seria melhor para você nessa situação, mas sim no que é o ideal para o momento da pessoa. Além disso, jamais procure argumentar com os posicionamentos ou conceitos que ele tenha. Não tente persuadir seu aconselhado por tornar-se mais argumentativo, pois isso confirma suas próprias crenças e deixa-o surdo para qualquer tipo de racionalidade acerca do assunto. Se você vencer a discussão, você pode perder um amigo. Então você ficar discutindo com ele, fala, não, mas eu acho que não. Ah, não, mas você é isso daqui. Não, mas não. Aí vira uma discussão, você é o aconselhado, e você tenta impor a sua ideia, impor o seu pensamento. O que vai acontecer? Ele pode ficar quieto, se calar, né, e não voltar mais para o aconselhamento. Tá? Você nunca tenta impor. De qualquer maneira, você nada tem a ganhar, nem o seu aconselhando. O melhor modo é trazer à luz da Bíblia uma direção para o seu aconselhado. O que a Bíblia fala a respeito daquilo que a pessoa trouxe para você? O que a palavra de Deus fala a respeito daquilo? Busca na palavra de Deus uma orientação. Olha, Deus fala isso. É Deus que vai orientar. Então Deus fala a respeito dessa situação. Isso. Aí o argumento é com Deus, não com você. E trazer à luz da Bíblia uma direção para o seu aconselhado. Orar e pedir que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida dele. O melhor terapeuta é o Espírito Santo. Amém? Não é você, é o Espírito Santo que está ali no aconselhamento. Leve a pessoa a depender da sua ajuda. Leve a pessoa a depender de sua ajuda. Outro perigo muito grande a evitar é procurar por fatos adicionais apenas para satisfazer sua própria curiosidade.
Tá? Então, ele está contando alguma situação e você não tem necessidade de você aprofundar sobre aquele assunto, mas você fica ali perguntando detalhes, só porque você tem curiosidade para saber a respeito do assunto, como se fosse uma fofoca. Tá? Então, você centrar bem, saber até que ponto você precisa saber daquilo. Esse não é o seu propósito no aconselhamento de satisfazer os desejos mórbidos da sua alma. Lembra que a gente comentou alguma coisa? Que às vezes no aconselhamento a gente começa a ter necessidades, né? Necessidades nossas não supridas e tentar suprir através do aconselhamento. Amém? Finalizando aqui.